Você já se sentiu como se estivesse correndo em uma esteira? Você se esforça, trabalha duro, segue todas as regras do jogo, mas o cenário ao seu redor parece não mudar. A vida gira, os dias passam e por dentro fica uma sensação silenciosa de repetição. Existe uma palavra que muitos repetem sem entender. Uma palavra simples, mas com o peso de universos inteiros. Fé. Mas eu não falo daquela fé superficial que vira apenas consolo rápido. Eu falo de uma fé diferente. Uma fé que não é esperança passiva nem expectativa distante. Eu falo de uma fé que é um estado mental, uma certeza interna, profunda e inabalável. Uma convicção tão real quanto a lei da gravidade. Essa fé não nasce de boas intenções, ela nasce de um alicerce interior. Ela se instala na mente subconsciente até se tornar a sua única realidade. E quando isso acontece, algo muda. O mundo pode continuar barulhento, as circunstâncias podem insistir em gritar escassez, mas por dentro existe uma calma, uma firmeza, um senso de direção, como se você soubesse, sem precisar provar para ninguém, que a sua vida já entrou em rota. Napoleon Hill, após estudar por 2 décadas a mente dos homens mais bem-sucedidos de sua época, concluiu que esse tipo de fé era o verdadeiro ponto de partida de toda riqueza. Não a riqueza como vaidade, mas a riqueza como resultado natural de uma mente alinhada com propósito, disciplina e convicção. Agora, imagine por um instante como seria acordar todos os dias com essa certeza. Imagine a diferença entre levantar com o peso do medo e levantar com a serenidade de quem sabe que está construindo algo real. Imagine tomar decisões não a partir da dúvida, mas a partir de uma confiança tranquila. Imagine falar, agir e escolher não como alguém que tenta sobreviver, mas como alguém que está aprendendo a prosperar por dentro e, como consequência, por fora. A pergunta é inevitável. Se essa fé é tão poderosa, por que a maioria das pessoas não a possui? Por que é tão difícil acreditar de verdade quando a conta bancária, as dívidas e a realidade atual parecem afirmar exatamente o contrário? A resposta está num inimigo silencioso, um sabotador que vive dentro da mente. Um guardião que foi programado desde a infância e que aprendeu a proteger você, mas hoje mantém você preso. A psicologia chama isso de crítico interno. O desenvolvimento pessoal chama de mentalidade de escassez. Eu gosto de chamar de guardião da realidade atual. Esse guardião não é você, ele é um eco. É o eco de frases que você ouviu cedo demais. Dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu, quem tem muito é porque tirou de alguém. É o eco de um professor que um dia duvidou de seu potencial. É o eco de fracassos passados que a mente insiste em projetar no futuro como se repetição fosse destino. Ele é um software de proteção, mas obsoleto. Ele foi desenhado para manter você seguro dentro de uma zona conhecida, só que com o tempo, essa segurança vira prisão e o que era proteção se torna limite. Napoleon Hill foi categórico sobre algo que poucos compreendem. A mente subconsciente não diferencia um pensamento bom de um pensamento ruim. Ela simplesmente aceita aquilo que é repetido com mais frequência e com mais emoção. E então observe com honestidade o que a maioria de nós tem alimentado todos os dias. Medo da conta que vence, ansiedade sobre o futuro, dúvida sobre a própria capacidade, preocupações repetidas, cenários mentais de derrota. Ou seja, nós alimentamos exatamente o que não queremos. Por isso, o primeiro passo para construir fé não é tentar acreditar à força. O primeiro passo é declarar guerra ao guardião da dúvida, não com raiva, mas com consciência. É observar essa voz sem se confundir com ela. Quando ela surgir dizendo, você não vai conseguir, isso é impossível, quem é você para sonhar tão alto? Você não vai engolir isso como verdade. Você vai respirar, vai parar por um segundo e vai dizer por dentro: eu te ouvi, eu reconheço que você tenta me proteger, mas a partir de hoje, eu estou no comando.
No momento em que você cria a separação entre a consciência, o verdadeiro você, e essa voz programada, você tira o poder dela. Você deixa de ser prisioneiro e se torna observador. E isso muda tudo. Porque a fé só nasce onde existe espaço. Se a mente está ocupada pelo ruído do medo, não há solo para a convicção. Mas quando você limpa o terreno, mesmo que seja pouco, a semente finalmente encontra lugar. Reconhecer e neutralizar esse inimigo interno é grande parte da batalha. E agora, que o terreno começa a ficar limpo, nasce a pergunta: como construir, tijolo por tijolo, essa fé que atrai prosperidade? Aqui entra o primeiro pilar, o desejo ardente. E essa distinção é crucial. Um desejo comum é fraco. Ele se parece com "eu gostaria de ter mais dinheiro". Ele é vago, passivo, disperso. Ele não gera energia, não cria direção e se perde no meio de 1000 pensamentos do dia. Um desejo ardente, como Napoleon Hill ensinava, é diferente. Ele é um "eu vou". Ele é um foco que domina a mente com clareza, não como ansiedade, mas como propósito. É um objetivo que acorda você por dentro, um norte que reorganiza o dia, uma intenção tão viva que a mente para de brincar com possibilidades e começa a trabalhar com construção. A psicologia explica o porquê disso ser tão poderoso. Quando o objetivo é vago, o cérebro não sabe o que fazer. Mas quando você define um desejo específico e carregado de emoção, você ativa um sistema interno de atenção, como se a mente começasse a filtrar o mundo. De repente, você passa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis. Conversas, informações, pessoas, caminhos, não porque ficaram mágicos, mas porque você ficou desperto. Muita gente não precisa de sorte, precisa de foco. E foco nasce de clareza. Então, como transformar desejo vago em desejo ardente? Pela especificidade. O subconsciente responde melhor a comandos claros do que a pedidos genéricos. Ele precisa de um projeto, não de um sonho nebuloso. Quando você define com clareza o que deseja, quando dá forma ao seu objetivo, quando estabelece um compromisso com a sua intenção, algo muda dentro. Você sai do campo da esperança e entra no campo da decisão. Mas um desejo, por mais claro que seja, ainda é estrutura. E estrutura sozinha não tem vida. Para dar alma ao desejo, é necessário o segundo pilar, a programação do subconsciente. Aqui muita gente se perde, porque confunde isso com afirmações vazias, repetições sem sentimento, palavras sem corpo. Mas Napoleon Hill descobriu algo que hoje a ciência também reconhece. O subconsciente é influenciado pela repetição, sim, mas principalmente pela emoção. Não é o que você diz, é o que você sente enquanto diz. Existe um processo de alquimia emocional. É quando a declaração se funde com uma emoção tão verdadeira, tão real, que o sistema nervoso começa a aceitar aquilo como identidade. E aqui existe uma maturidade importante. Quando você aprende a reescrever o código-fonte da própria mente, você deixa de culpar o mundo. Você deixa de culpar a economia, o azar, a falta de oportunidade. Porque você percebe que grande parte da realidade externa é consequência de um padrão interno. O processo é um ritual. 2 vezes ao dia, de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, momentos em que a mente consciente está mais silenciosa e o subconsciente mais receptivo, você se recolhe. Você lê a sua declaração com presença. E o ponto principal não é a leitura. O ponto é o sentimento. Você não vai se preocupar em como vai conseguir. Você não vai entrar em ansiedade. Você vai fazer algo mais profundo. Você vai sentir como se já fosse real. Sinta gratidão, sinta alívio, sinta segurança, sinta liberdade. Visualize não como uma fantasia,
mas como um ensaio interno de identidade. Imagine o seu corpo vivendo a realidade que você decidiu construir. O cérebro aprende pelo sentimento. E cada vez que você executa esse ritual com emoção verdadeira, você está construindo uma estrada por dentro, uma via neural, uma nova rota mental. A mente vai, aos poucos, tornando o pensamento de prosperidade o caminho de menor resistência. E isso é uma mudança radical. Você não está mentindo para si mesmo. Você está reeducando o subconsciente. Você está substituindo anos de escassez emocional por um novo padrão de abundância interior. Porque a fé não nasce da prova. A prova nasce da fé praticada com disciplina. E então chegamos a um dos pontos mais contraintuitivos de todos. A maioria das pessoas espera sentir fé para agir. Mas existe uma verdade que muda o jogo. A ação não é o resultado da fé. A ação é a incubadora da fé. A maioria opera num paradigma quebrado. Ter para fazer, para ser. Quando eu tiver dinheiro, eu vou fazer o que pessoas ricas fazem, e então eu serei confiante. Isso parece lógico, mas mantém a pessoa presa. A equação real é ser para fazer, para ter. Primeiro você encarna uma identidade, depois você age a partir dela, e então o mundo responde. Existe um conceito psicológico poderoso chamado dissonância cognitiva. A mente busca coerência, ela não tolera por muito tempo uma contradição entre quem você acredita ser e como você age. E essa tensão pode destruir você, ou pode libertar você, se usada com sabedoria. Isso é engenharia de identidade. Em vez de tentar se sentir próspero, você começa a agir como a pessoa que está se tornando. Não se trata de gastar o que você não tem. Trata-se de incorporar postura, presença, linguagem, escolhas e disciplina. Defina o seu avatar da prosperidade. Não o que ele tem, mas quem ele é. Como ele anda, como ele fala, ele reclama ou resolve. Ele se desespera ou mantém calma. Ele reage ou pensa. Ele foge do desconforto ou usa o desconforto como treinamento. Por um dia, viva como esse avatar. Ao receber uma situação estressante, pergunte como minha versão mais próspera responderia. Ao escolher entre distração e crescimento, pergunte o que meu futuro eu faria. No começo, isso vai gerar desconforto. E esse desconforto é o sinal de que você está rompendo com o antigo. A velha programação vai gritar: quem você pensa que é? E exatamente aí acontece algo decisivo. A mente precisa escolher. Ou ela sabota você para voltar ao antigo padrão, ou ela começa a aceitar a nova identidade como verdadeira para que suas ações façam sentido. Você não precisa acreditar para começar. Você precisa começar para acreditar. E quando você começa, surgem testes, porque existe uma força de resistência poderosíssima, o ambiente. O cérebro, por instinto de sobrevivência, tenta se ajustar à mentalidade do grupo ao redor. Isso tem nome: conformidade, prova social. E se a sua tribo opera na frequência da escassez, da reclamação e da descrença, seu cérebro pode tentar sabotar seu crescimento para garantir pertencimento. Por isso, construir fé também exige uma auditoria ambiental. Pense na sua mente como um jardim fértil. A informação que você consome é água e adubo. As pessoas com quem você convive são clima. Você pode ter uma semente forte, mas se plantar em solo envenenado por pessimismo, se regar com notícias e conversas que alimentam medo, essa semente apodrece. Então, é necessário ajustar duas coisas: a dieta informacional e o círculo social. Na dieta informacional, a pergunta é simples: isso rega a fé ou rega a dúvida? No círculo social, a pergunta é profunda:
As conversas me puxam para cima ou me prendem no mesmo lugar? Isso não é abandonar quem você ama, é aprender a gerenciar exposição. É entender que reclamar fortalece o caminho neural da pobreza e que falar de soluções fortalece o caminho neural da riqueza. E então, quando você alinha identidade, disciplina mental, ambiente e ação, você encontra uma barreira final. Uma armadilha sutil que se disfarça de moralidade, a culpa. Muitos têm uma lealdade secreta à pobreza, uma crença inconsciente de que prosperar é impuro, que riqueza é sinônimo de ganância, que ser próspero é se tornar alguém ruim. Esses pensamentos não são apenas ideias, são comandos. E se lá no fundo você acredita que ser rico é ser mau, sua mente entra em guerra ao tentar prosperar. Para proteger sua autoimagem de pessoa boa, ela pode sabotar seu sucesso. Você pisa no acelerador com ações, mas mantém o pé no freio com culpa. Por isso, é necessário fazer uma conversa honesta com a própria alma. O que você ouvia sobre pessoas ricas na infância? Dinheiro, para você, é associado a quê? Se você se tornasse muito próspero, do que teria medo? De ser julgado? De mudar? De perder pessoas? De ser mal interpretado? Essas respostas revelam os cabos do freio, e a consciência é o alicate que corta. Então você reescreve a crença com maturidade. O dinheiro não corrompe, o dinheiro amplifica. Ele amplia quem você já é, e em mãos conscientes, ele amplia generosidade, cuidado, propósito, construção e serviço. Se a antiga programação diz que riqueza exige desonestidade, você substitui por uma verdade mais elevada. A riqueza sustentável nasce de valor real. Ela é consequência de resolver problemas, de servir pessoas, de agregar. E quando você dá permissão interna para prosperar com honra, a riqueza deixa de ser guerra e passa a ser consequência. E então, por fim, chegamos ao catalisador final: ação massiva e imediata. Existe uma lei psicológica e uma lei da natureza. A natureza abomina o vácuo. Sua fé e sua visão criaram um campo de potencial. Se você não preencher com ação deliberada, a vida preenche com o velho padrão: dúvida, circunstância e arrependimento. Ação massiva não é se destruir trabalhando, é destruir a procrastinação. É dar o primeiro passo, o mais difícil. É agir nos primeiros segundos após a inspiração surgir. É fazer a ligação. É enviar a proposta. É registrar o domínio. É escrever a primeira linha. É quebrar a barreira da inércia. E então o ciclo se fecha. A fé gera coragem para agir. A ação gera um pequeno resultado. O resultado alimenta a fé. A fé fortalecida impulsiona uma ação maior, e assim se constrói uma espiral ascendente. Fé gera ação. Ação gera resultado. Resultado gera mais fé. É assim que impérios são construídos a partir do zero. Não com sorte, mas com mente, com disciplina, com ação, com identidade. A riqueza que você busca não está em um futuro distante. Ela está contida na sua próxima decisão, na sua próxima ação, na sua coragem de honrar a visão que Deus plantou em você. Neste exato instante, você já tem tudo o que precisa para começar. Se esta mensagem encontrou espaço dentro de você, não trate como emoção passageira. Trate como direção. Hoje, escolha a fé como um estado de consciência. Faça um compromisso silencioso com Deus, com a sua mente e com o seu propósito. Agir com disciplina, pensar com clareza
e construir com honra. Se você deseja caminhar conosco nesta jornada de prosperidade com fundamento, inscreva-se no canal. E escreva nos comentários, como um decreto íntimo e verdadeiro: minha fé está criando a minha nova realidade. Que essa frase seja o início de uma nova estação na sua vida.